Gálatas, capítulo 6, alguns versos do capítulo 6. Gálatas, o capítulo 6, nós vamos estar lendo, na realidade é o verso 14 que vai servir de base, mas eu quero fazer uma leitura desde o verso 11. Amém? A versão King James, atualizada, é da minha Bíblia aqui também, a qual tenho no meu celular, e é a mesma, os irmãos estão vendo aí no projetado. Amém? Tem um subtítulo que diz aqui, que fala sobre a nova criação. Essa nova criação supera a lei. Mas vamos lá, olha o que a palavra do Senhor diz. Vede, com grandes letras vos escrevo do próprio punho, ou de próprio punho, Paulo falando. Aqueles que inspiram ostentação exterior, vos obrigando a fazer a circuncisão, eles agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei. Contudo, desejam que vós sejais circuncidados, para se orgulharem do ritual que impingiram ao vosso corpo. Verso 14. Quanto a mim, Paulo está dizendo, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Essa palavra, ela é interessante aqui, Paulo falando, Paulo trazendo essa igreja, porque não é de hoje que as pessoas, ou muitas pessoas, elas querem ludibriar ou fazer alguma diferença no Evangelho de Cristo. E quando Paulo ele escreve, ou quando essa carta ela é escrita, quando é falado sobre essa questão aqui, aqueles irmãos ali do passado, um pouco tempo depois da crucificação de Cristo, eles ainda continuavam com alguns ritos, eles continuavam com algum costume, eles ainda haviam no meio deles a circuncisão. E detalhe, eles se gloriavam nisso. Eu imagino eles batendo no peito e dizendo o seguinte: aqui entre nós não, nós ainda temos esse costume. Nós não fazemos isso. Daí vem Paulo e diz o seguinte: olha, não precisa nada disso não. Vocês não precisam fazer mais isso. Isso aí já, literalmente, isso aí já foi abolido. Isso aí acabou. Vocês não precisam mais fazerem isso. Paulo, então, ele vai terminando ali, ou falando, ele diz o seguinte: e vocês não precisam se gloriar nesse ato, ou nesse rito, não precisam. No que vocês precisam se gloriar, sabe o que é? É na cruz de Cristo. Vocês precisam se gloriar, sim, mas na cruz de Cristo. É ali que eu e você precisamos nos gloriar. Trazendo essa introdução, nós vemos, irmãos, que o Evangelho de Cristo não é de hoje, como eu disse, não é de hoje, que já vem sendo fraudado. Não é de hoje que o Evangelho de Cristo ele vem de uma forma assim bem sutil, sendo tampado, vamos dizer dessa forma, da mente das pessoas, ou retirado da mente das pessoas, aquilo que é real, ou aquilo que é verdadeiro, aquilo que é para ser feito de verdade. Exemplo, o mundo hoje, as pessoas hoje, elas são conhecidas, ou seja, ela tem uma fama, ela passa a ter uma certa fama, ela é conhecida através do que ela é ou através daquilo que ela tem, através das suas posses. De que forma que as pessoas são reconhecidas hoje? Elas são reconhecidas através daquilo que ela tem, não é? A pessoa pode ter um bom caráter, a pessoa pode ser uma pessoa, mas se ela não tiver
na sociedade, incluída na sociedade, com bem-estar, finanças e em tudo isso, ela não é reconhecida. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque o Evangelho de Cristo, infelizmente, o Evangelho de Cristo está sendo, já foi, né? Mas já está sendo filtrado isso também, dentro das igrejas. Se gloriam naquilo que tem. Paulo vem e diz, olha, se você tiver que se gloriar, você tem que se gloriar na cruz de Cristo. Não se glorie em mais nada. E quando nós olhamos para o contexto daquilo que nós estamos vivendo hoje, nós vivemos hoje, um exemplo, os ladrões do Evangelho. Lógico que nós sabemos, até uma lista aqui, ó, há ladrões de banco, ladrões de carro, ladrões de gado, ladrões de joias, ladrões de galinha, de casas, terrenos, bicicleta, namorado, namorada e tal e tal. Há ladrões de todos os jeitos, mas, infelizmente, o que nós estamos vivendo hoje são ladrões da espiritualidade. Ladrões que estão usando púlpitos para pregar o seguinte: você precisa pagar, você precisa fazer, você precisa realizar, você precisa ter, para poder ser um bom servo de Deus. Esses dias eu estava vendo uma mensagem, e esse certo, me fugiu o nome desse pastor que eu estava vendo a mensagem. Ele dizia o seguinte: o evangelho que nós estamos vivendo hoje, ele está muito confuso, porque a pessoa ela é reconhecida como bênção do Senhor se ela tiver. Daí ele citou, então quer dizer que se um irmão chega na igreja com aquele carrão do ano, esse é abençoado. Se chega o irmão de fusquinha, um carrinho bem velhinho, esse não é abençoado. Infelizmente, estão banalizando, sucateando, barateando o Evangelho de Cristo. Hoje, então, as pessoas elas se gloriam naquilo que têm. Paulo vem, a Bíblia, a palavra de Deus vem e diz o seguinte: você tem que se gloriar é na cruz de Cristo. Só que a cruz de Cristo, irmãos, traz escândalo. A cruz de Cristo traz sofrimento. A cruz de Cristo vai trazer o seguinte: vai ter algo assim, combatendo a sua vontade, combatendo o seu ser, combatendo a sua vida. E as pessoas não querem isso. Mas, infelizmente, isso tem entrado dentro das igrejas. Tem entrado dentro das igrejas. A bênção, ou seja, só vem bênção para aqueles que têm. Se aquela pessoa não tiver bens, posses, essa pessoa não é abençoada. Sabe do que eu estou lembrando? Alguns irmãos que vão lembrar da pessoa que eu vou citar aqui, a irmã Maria Lima. Irmãos, lembram dela? Aquela senhorinha sem pernas, que faleceu com mais de 100 anos, né? Aquela irmãzinha era de Dracena. Eu, quando diácono, eu visitava aquela irmãzinha. Falar que uma irmã daquela não era abençoada. Você ia visitar ela, nós íamos visitar ela no sábado à tarde, nós íamos visitar ela. Quem saía de lá com um puxão de orelha era nós. Quantas vezes eu chegava na casa daquela irmã, casa pobre, simples, humilde, aquele toquinho de gente em cima de uma cama, sem as pernas, não enxergava. Para a glória de Deus, numa certa ocasião nós oramos, eu orei, coloquei as mãos sobre a cabeça dela, ela começou a glorificar e começou a dizer: eu estou enxergando, eu estou vendo. Mas você chegava lá e falava assim: irmã Maria, está tudo bem com a senhora? Comigo está tudo bem. Eu me alimentei, não estou com fome. Eu dormi bem à noite, porque Deus me sustentou, me deu um sono tranquilo. E agora eu estou aqui recebendo a visita dos irmãos. Aquilo lá era um soco na gente. Mas para a sociedade, aquilo lá não... Como pode uma pessoa dessa ser abençoada? Como pode uma pessoa dessa falar que tem bênção de Deus? Ela não tem bens materiais, ela não tem nem perna, ela não tinha nem perna. Vamos usar esse termo aqui. E, infelizmente, isso foi infiltrando dentro das igrejas. A pessoa é reconhecida se tiver. Se ela não tiver, ela não é abençoada. Jesus amado. E essa igreja aqui de Gálatas, na ocasião, esses camaradas batiam no peito o seguinte:
Não, nós aqui ainda fazemos o rito da circuncisão. Paulo vem e fala, isso aí já não precisa mais isso aí. O que faz de você um cristão é levar as marcas de Cristo, as marcas da cruz. É isso que te faz um verdadeiro cristão. Na atualidade, ou no momento que nós estamos vivendo hoje, irmãos, isso é desafiador. Que você falar que é crente em Cristo e sofrer, não, está errado. Se você é crente em Cristo, você não pode ter problemas, você não pode passar por problemas. Então, quando nós olhamos para essa questão, a mente e os corações das pessoas de hoje em dia estão muito frágeis. Tem até uma história bíblica, está até aqui, até anotei aqui, em 2 Samuel 15, 1:13, a Bíblia nos conta da história de um camarada que foi bem sucedido. E esse camarada ele foi reconhecido como o ladrão do coração, o ladrão de corações. Quem foi Absalão? Absalão foi o filho do rei Davi. Esse camarada aqui, Absalão, ele pulou, vamos dizer assim, algumas normas da qual o rei havia colocado, e ele começou a conquistar o coração das pessoas, porque as pessoas estavam frágeis, tanto de mente, como de coração, quanto de espiritualidade. E a Bíblia relata ali nos versos do 1 ao 13, que em um prazo de 4 a 5 anos, todo o reinado de Davi estava nas mãos de Absalão. Daí eu pergunto, e faziam conforme a vontade de Deus? Não. Por quê? Porque os sentimentos deles, o coração deles, queriam somente aquilo que era bom aos seus ouvidos. O rei Davi não, vinha já com aquela... Absalão falou, não é bem assim não. Do jeito que o rei Davi, meu pai, está falando, não é desse jeito não. Até lembro agora, lá no Éden, né? Não é desse jeito. Se você comer, você não vai morrer. Me lembrei aqui agora. Se você comer, você não vai morrer. Então, irmãos, os sentimentos, a espiritualidade, a mentalidade, tudo isso frágil em uma pessoa faz com que ela queira somente ouvir aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Aos seus ouvidos. Ela não quer ouvir algo assim que venha orientar a sua vida. Ela não quer ouvir ali uma correção, ela não quer. Ela quer coisas gostosas aos seus ouvidos. Porque você sair da tua casa para chegar na igreja, para adorar a Deus, ainda ouvir certas coisas, já não chega a semana toda. Mas daí vem a palavra de Deus e diz o seguinte, olha, cuidado com aquilo que você está vivendo, porque a marca de Cristo é cruz, e cruz, sim, é você renegar tudo por amor a Cristo. E entender que você corre um risco. Por quê? Estão sucateando o evangelho, estão barateando o sacrifício de Cristo. Dizem que só é abençoado aquele que tiver bens materiais. Se você não conseguir, você não é abençoado. É lógico, irmãos, que a bênção do Senhor, ela traz tudo isso para nós. A bênção do Senhor, ela vem completa nas nossas vidas, nas nossas mãos. Nós somos abençoados, mas nós temos que entender que o Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo não é isso. Jesus não morreu na cruz do Calvário para eu viver só uma vida boa hoje. Não. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos resgatar, porque o que nós merecíamos? Morte. Nós merecíamos morte. Jesus passa pelo processo da cruz para nos dar o quê? Direito de vida. E qual vida? Vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando eu digo aqui, dentro de muitas e muitas igrejas, há aqueles infiltrados de uma forma sutil, ensinando ou trazendo ensinamentos de homens, a qual a Bíblia não ensina. A qual a Bíblia não ensina. A Bíblia não ensina em você dar para receber. Não. A Bíblia não ensina que você precisa ter de tudo para ser abençoado.
Não, é o contrário. Muitos estão usando princípios que a Bíblia não ensina, pregando direitos que não é verdade, direitos que nós não temos direito algum. Estão ensinando a fazer exigências de uma prosperidade que nunca foi prometida. Senhor, eu vou te seguir. Para onde o Senhor for, eu irei. Quer me seguir? Pode seguir. Mas o Filho do Homem não tem nem aonde. O Filho do Homem não tem nem onde passar a noite. Eu não tenho lugar nem de inclinar minha cabeça. Quer me seguir? Mas daí hoje estão usando a palavra de Deus para dizer que não, isso não é real, é mentira. Há um pastor aí, tessarrista, que ele falou o seguinte: poxa, na vez dos caras lá, os caras viveram em palácio, com ouros e tal. Agora, na minha vez de viver, eu não vou desfrutar. São os palhaços de púlpito que nós estamos vivendo hoje. Literalmente, são os palhaços de púlpito. Fogem dos ensinamentos, fogem da regra, fogem daquilo que Cristo ensinou. E infelizmente, eu estou batendo nessa palavra, infelizmente, nós estamos vivendo isso hoje. O Evangelho de Cristo, a qual nós estamos vivendo hoje, está muito raso, muito superficial. Sabe, as pessoas ainda vivem hoje com certas manias, certos costumes. A prova: nós somos uma igreja sabatista. Se eu for na igreja sábado de manhã, eu sou abençoado, então não preciso ir outros dias. Costume. São costumes. São costumes que as pessoas vivem e fazem do Evangelho de Cristo o quê? Um nada. E olha, por isso, tornando-se necessário descobrir e entender qual é a verdadeira essência do cristão. Irmãos, qual a sua verdadeira essência? Qual é a sua verdadeira essência? Pois a essência é a base da identidade, aquilo que permanece mesmo diante de mudanças externas ou não. A essência do cristão precisa ser mantida. Paulo então fecha ali no verso 14: quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Nós não podemos nos acostumar com um sistema, nós não podemos nos acostumar com a vida ou da forma que estão dizendo que ser evangelho é dessa forma, é assim, é assim. Hoje é tudo moderno, hoje tem até o carnaval gospel. Carnaval gospel. Festa junina gospel. Vai então combater essas heresias. Eu não. Melhor ficar quietinho. Eu fico quietinho na minha, ninguém briga comigo. Ninguém vai falar que eu sou careta, ninguém vai falar que eu sou isso, antigo, trompos passados, ninguém vai falar nada. Eu prefiro então ficar quieto. Mas por quê? Nós vamos nos acostumando, irmãos. Nós vamos nos acostumando com tudo isso aí, daqui a pouco isso está dentro da igreja. A palavra do pastor ontem, top, show de bola, pastor, para a glória de Deus. É aquilo ali, quem estava na igreja ontem viu. Ah, mas eu faço desse jeito para defender o evangelho. Eu faço isso para defender a igreja. Deus não precisa de defensores. Deus só precisa que você e eu venhamos entender que o evangelho de Cristo é cruz. E acabou. É cruz. A cruz é a tua glória. Não é o que você tem. Não é o que você adquiriu. A tua glória é cruz. Olha lá, Gálatas 6 diz que mas longe de mim esteja de me gloriar, Paulo está falando. Eu me glorio é na cruz de Cristo. Não o que sou, não o que tenho, não o que consegui, mas é a cruz de Cristo. Por isso que nós vivemos hoje um tema, vamos dizer assim, que dá choque. Prosperidade versus cruz. Prosperar, independente das situações. Mas a cruz fala para não fazer assim.
Não, eu não posso seguir dessa forma. Irmãos, o homem não foi criado para ser feliz em si mesmo. Presta atenção nisso aqui, ó. O homem não foi criado para ser feliz em si mesmo, mas foi criado com o grande objetivo de glorificar a Deus, independente da circunstância. Tem gente que se tirar aquilo que ele tem, ele não glorifica mais a Deus. Tem gente que se passar por uma perrengue, ele não é capaz mais de levantar na madrugada para orar. Nós estamos vivendo, de fato, um evangelho fraco, um evangelho raso. E a cruz diz o seguinte: quer se glorificar? Se glorifique em mim. Cristo fala. Queridos, Paulo compreendeu muito bem esse propósito que Deus criou. Paulo, ele compreendeu de uma forma, assim, vamos dizer, maravilhosa. Paulo, vamos dizer assim, ele foi, como a gíria fala, né? Paulo, ele foi o cara. Ele foi o cara, Paulo foi demais. E ele fecha aqui, eu quero ler para os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 19. Presta atenção nisso que ele fala. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais... Não é o pastor Renato que está falando, não. Somos os mais miseráveis, olha lá, de todos os seres humanos. Então não espere por Cristo somente para resolver os seus problemas. Não espere por Cristo somente para te dar alguma coisa. Não espere por Cristo somente para trazer algo de bom à sua vida. Mas espere por Cristo para a glória eterna, aleluia, para a salvação de vida eterna, irmãos. É esse o propósito, é por isso que nós estamos aqui. Ai, se as pessoas parassem e começassem a analisar mais esse contexto, se as pessoas parassem um cadinho das suas vidas e começassem a analisar mais céu, mais salvação, sabe? Começaria a entender melhor o que é o Evangelho de Cristo, para que serve o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é para resolver os meus problemas, não. O Evangelho de Cristo não é para me fazer próspero, não. Se Deus quiser te prosperar, Ele vai te prosperar. Mas o Evangelho de Cristo não é para isso. E de repente tem hora que nós vemos, mas tem aquele lá, o ímpio, olha quanta coisa que ele tem, ele nem serve a Deus, mas aquilo é o suor dele. Aquilo lá não está errado, ele trabalhou, ele trabalha, ele estudou, ele se preparou, ele conseguiu e amém. Se Deus quiser te dar, Ele vai dar. Mas olha, a Bíblia diz que tudo que somos e tudo que está na cruz, por causa da graça que é derramada através de Cristo Jesus para a nossa salvação, a nossa redenção. Quem pagou? Nossa identidade, quem somos? Nossa vocação, quem nos chamou? A nossa esperança, a quem esperamos? A nossa força, quem nos sustenta? Nossa mensagem, o que nós falamos? Você anda falando o que na sua mensagem? Falando de quem? A redenção é Jesus, é a cruz de Cristo. Nós precisamos nos lembrar dessa cruz todos os dias das nossas vidas, irmãos. Porque é através desse ato maravilhoso que herdaremos salvação de vida eterna. E olha, quando nós olhamos para a cruz, ela está ocupada. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Sofrendo a penalidade que era para ser nossa. E nisso que devemos, e é nisso que devemos nos gloriar. Olhando novamente para a cruz, ela agora está vazia. Nem a cruz, nem o túmulo puderam detê-lo. Ele ressuscitou, aleluia, nos dando a esperança e a garantia da nossa redenção. Ele venceu a morte, e é nisso que devemos nos gloriar, aleluia.
Ele venceu a morte. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. É nisso que eu tenho que me gloriar, é nisso que eu tenho que alcançar a minha esperança, pois é através desse ato maravilhoso que eu hei de alcançar a salvação de vida eterna. Evangelho é salvação de vida eterna. Aleluia! Tenha ou não tenha, possua ou não possua. O evangelho que estão pregando aí hoje, aí fora, é raso, é superficial. É um evangelho a qual está massacrando a mente das pessoas. As pessoas vão na igreja para receber, dela não recebe, ela culpa Deus. As pessoas devolvem dízimo para ser abençoada, Deus não abençoa, culpam Deus. Mas por quê? Porque entendem errado. Evangelho, cruz, não é para isso. O evangelho e cruz não é para essas coisas. A cruz é a marca do cristão, irmão. A cruz é a marca do cristão. Paulo comenta e sempre fala isso. É a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Aleluia. Nós não podemos nos adaptar a esse mundo, igreja. Você não pode se adaptar a esse mundo, você não pode se adaptar ao sistema. Ah, mas se eu mexer vai ter choque. Se eu mexer vão falar. É aí que Cristo olha para nós e quer ver de fato o que nós estamos falando ou fazendo do evangelho dele. Olha lá. A cruz deixa marcas profundas e visíveis na vida daqueles que dela se aproximam. Se alguém que já foi marcado pela cruz poderá dar a razão da sua esperança e conduzir outros pelo caminho da cruz. Por um outro lado, existem pessoas que são enganadas por um outro evangelho que esquece. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Prometendo prosperidade financeira, vantagens, lucros, descanso, saúde, como marcas do cristianismo, mas isso não é a marca do cristianismo. Para eles, a cruz parece ser um mero detalhe. A marca da cruz não vai resolver, não é para resolver os meus problemas, não é. Se Deus quiser resolver o meu problema agora, Ele pode. Porque tudo que existe foi feito, criado por Ele. Uma certa ocasião, numa conversa que eu estava tendo com um advogado, já um tempo atrás, eu citei algo para ele que ele ficou assim, pasmo. Ele falou, olha, eu já estudei muita coisa, mas nunca ouvi falar isso que você falou. Que eu disse assim para ele, a praia, o mar, aquela abundância de água, ela não avança aquele limite por causa do quê? Você chega na praia, você olha, você só vê água. Porque tudo aquilo não avança. Por quê? Porque Deus deu ordem. Você não vai avançar aqui, não. Você só avança a hora que eu quiser. Quem é que manda? Quem é que mantém? Quem é que sustenta? Hã? É o meu estudo? É minhas finanças? Tá, amanhã cedo você vai levantar, o relógio vai despertar. Uns nem precisam mais de relógio. Desperta e vai trabalhar. A glória é para você, a glória é sua. Me fez lembrar aqui daquele camarada. Diz que eu vou desmanchar esse celeiro aqui e vou fazer um bem maior para estocar a minha colheita. Vem Jesus e diz para ele, louco, você não passa de um louco. Se essa noite eu pedir a sua alma, o que você tem preparado para mim? O que você tem preparado para mim? Está entendendo, irmãos? Então muita gente está sendo enganada, muitas pessoas que dizem ser cristãs, muitas pessoas que estão no caminho, estão sendo enganadas por um evangelho raso, um evangelho superficial, um evangelho onde faz barganha com as bênçãos, e não é assim que funciona. Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, eu tenho que lembrar esse verso todos os dias da minha vida. Eu tenho que me glorificar e gloriar na cruz. Assim como Tomé, João 20, 25, o mundo quer ver as marcas do evangelho da cruz em nossa vida. E poderemos até mostrar
A todo aquele que pedir a razão da nossa esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15. A cruz deixa marcas profundas e visíveis na vida daqueles que dela se aproximam. Só alguém que já foi marcado pela cruz poderá ter ou dar a razão da sua esperança e conduzir outros pelo caminho da cruz. Aleluia! Somente aquele que chegou a entender e vivenciar a cruz, viver e vivenciar o Evangelho de Cristo, que vai conseguir mostrar, olha, essa é a minha esperança. Ah, mas você não tem esperança. Não, a minha esperança é céu. A minha esperança é salvação. Mas como isso? Porque Cristo pagou para mim. Cristo fez isso por mim. Não há outro caminho. A cruz, portanto, é renúncia. O mundo está crucificado para mim. Paulo não esperava recompensas desse mundo. Ele abdicou de todo conforto, prazer e até sonhos por amor a Cristo. O mundo não tinha nada que o impedisse de alcançar a sua meta. O mundo não tinha nada que desviasse os seus olhos ou o seu olhar de Cristo. De Cristo. Independente do que estejamos vivendo, independente daquilo que eu estou vivendo, se você não quer ser marcado pela cruz, é uma palavra bem forte, se você não quiser ser marcado pela cruz, é melhor nem se aproximar dela. Estão entendendo por que estão barganhando ou sucateando o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo hoje estão fazendo essa bagunça. Estão mudando. Não, se você veio hoje na igreja, meu irmão, saiba de uma coisa. Vai ser resolvido tudo aquilo que você tanto almeja. Aquilo que você está buscando, aquilo que você precisa. Essa semana vai ser resolvido. É assim que estão fazendo. Mas daí vem Jesus e fala, olha, quer me seguir? Eu não tenho nem onde inclinar minha cabeça. E agora? Presta atenção, irmãos. Não estou pregando contra bênçãos do Senhor sobre bens materiais, não. Repito, se Deus quiser nos abençoar materialmente, Ele vai nos abençoar. Só que não coloque isso no lugar da cruz de Cristo. Olha quanta coisa eu consegui. Não. Olha, através do ato da cruz de Cristo, Ele tem me abençoado. É diferente. Vai soar diferente. E olha, certamente a palavra da cruz é para nós, e para nós que somos salvos, nada mais é do que... Vamos lá, fazer um teste bíblico. Vou até ajudar. 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é para nós que somos salvos. Primeiro Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é para nós que somos salvos Nem colando, gente. Colou aqui atrás. Ah, colando, olha lá. Olha que palavra bonita aqui, ó. P-O-D-E-R. Olha lá. Certamente a palavra da cruz é para nós que somos salvos, poder de Deus. Aleluia. É o poder de Deus para as nossas vidas. É isso aqui. Só a mensagem da cruz pode transformar vidas, famílias, uma sociedade. Isso só pode acontecer porque ela é poder de Deus em Cristo Jesus, aleluia, e isso está à disposição de nós todos os dias, nossa sorte. Você é livre para abrir a sua Bíblia a hora que você quiser, em qualquer lugar. Sua sorte, minha sorte, somos livres para meditar, estudar, ler a palavra de Deus, e isso nada mais é do que o poder de Deus sobre as nossas vidas, aleluia, é isso que nos fortalece. O mundo está desesperadamente necessitado da mensagem da cruz, estamos em um mundo atual, estamos num mundo moderno, né? Estava falando com o irmão ali da modernidade, estava vendo uma propaganda de um celular. A pessoa está na França, no restaurante, ela tira a foto do cardápio, ali automaticamente já apresenta para ela, traduzido em português. Daí ela fala, ok, quero isso, isso, isso. Agora você fala para o garçom, francês, o meu pedido. O garçom chega, ela aperta o botão, sai na língua do cara.
Meu Deus do céu. Cada dia que passa está mais moderno. Eu estou com o meu celularzinho aqui. Ó. Se eu pegar um celular desse, eu nem sei para onde eu vou. Multiplicação. E o que a Bíblia fala? Na multiplicação. E essa multiplicação, essa ciência, não é de agora. Já vem um tempinho lá atrás. E o mundo, e olha lá, com toda essa modernidade, o mundo está desesperadamente necessitado da mensagem da cruz. É incrível isso. Mas por quê? Porque estão sucateando o Evangelho de Cristo. Estão sucateando. E quando estão sucateando, não apresenta aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. E mesmo a igreja professa precisa urgentemente deixar a sua busca por viver o céu aqui na terra. Não, o céu não é aqui na terra. Precisamos abandonar certos costumes, comodismo mundano, para tornar-se o bom perfume de Cristo para alcançar a vida e vida eterna. Aleluia. Meu irmão, por mais que essa vida que estejamos vivendo aqui é gostoso, porque, como eu sempre falo, um trem gostoso que é viver. Não é? Como mineiro lá, o pastor é mineiro, né, pastor? Não é? O trem gostoso de viver é viver, trem gostoso. É viver, é gostoso viver. Eu, nas minhas limitações e toda situação... Cara, quer morrer? Você é maluco, não quero morrer. Eu quero viver. O negócio gostoso é viver. Maravilhoso viver. E olha lá, mas nós precisamos nos tornar o bom perfume de Cristo para alcançarmos a vida e vida eterna. Ah, meu Deus, é por isso que estão sucateando o Evangelho de Cristo. O inimigo está fazendo de todas as suas artimanhas para tirar da mente das pessoas isso aqui. O inimigo está fazendo de tudo para fazer com que as pessoas entendam, não, o Evangelho de Cristo não precisa tudo isso. Para alcançar a salvação não precisa tudo isso. Será? Será que não? Cristo passar por morte de cruz da forma que passou, para ser tão fácil assim para nós? E chegando aos finais, a mensagem da cruz não é pessimista, é relevante, pois sem ela não seríamos salvos. A mensagem da cruz não é ultrapassada, ela é atual, pois é o poder de Deus para aqueles que creem. A mensagem da cruz não é triunfalismo, ela é real, é realismo. Por quê? Pois devemos estar dispostos a morrer por ela. A mensagem da cruz não é vergonha, é vida, e vida eterna para aqueles que por ela vivem. O cristão é o mensageiro da cruz, e a cruz é a mensagem do cristão. Aleluia! Não é uma mensagem passada, ultrapassada, não. É uma mensagem real. É algo real. A cruz, e não a prosperidade, é a essência do cristianismo, pois ela é a glória do cristão, a marca do cristão, a mensagem do cristão. Não existe pastor sem cruz, não existe missionário sem cruz, não existe cristão sem cruz. Todos os homens que foram grandes aos olhos de Deus foram pessoas profundamente marcadas pela cruz. Todos aqueles que chegaram até Cristo foram marcados pela sua cruz. E cruz é renúncia, cruz é sofrimento, cruz não é se igualar com o sistema, cruz não é você se igualar ao mundo, mas cruz é ser diferente, é ser diferenciado, é entender que há uma esperança. Hoje você conversa com as pessoas, de 10 pessoas, 9 vêm falando, olha, esse mundo já não tem mais jeito, as coisas estão difíceis, vai ficar cada vez mais difícil, mas você como crente em Cristo, salvo pela cruz, você pode dizer, mas há uma esperança. E qual é essa esperança? A esperança da vida eterna. Glória a Deus. É isso que eu creio, é isso que eu vivo, é isso que eu prego. A salvação da vida eterna, a esperança. Não espere por Cristo somente nessa vida, como está falando ali em Coríntios, mas espere por Cristo na salvação de vida eterna. Amém, irmãos? A cruz nos mostra como o homem pode ir longe do pecado, porém, a qual longe pode ir Deus para nos buscar. E assim nós finalizamos essa palavra de hoje.
Entendendo de uma forma bem profunda. Não é a teologia da prosperidade ou a teologia da miséria. Não. Mas é a teologia da cruz que deve ser a nossa pregação, a nossa glória contra todos aqueles que estão sucateando o Evangelho de Cristo. Amém? Se apega a essa palavra. Se apega a essa palavra. Pregue essa esperança. Fale da sua esperança. Se glorie, sim, mas se glorie naquilo que Cristo fez por você. Fale daquilo que você tem, porém, fale que foi através do ato. Se eu tenho, se eu possuo, se eu adquiri, é porque alguém morreu na cruz do Calvário por amor a mim. Amém?